Vamos ver se já estamos ao vivo. Opa, já chegou a turma aqui. Paim, boa noite. Denise, Lilian. Vamos ver quem mais já chegou aqui. Ideilda, boa noite, minha amiga Ângela Campos, boa noite. É isso aí, pessoal. Vamos chegando, vamos chegando. Dona Tetê, que saudade, Dona Tetê. Um beijo. Deixa eu ver aqui no celular se eu consigo ver também as notificações. Vamos ver se a gente consegue. Opa, vamos ver se volta aqui. O que acontece? Pessoal, escreve aqui se vocês estão me vendo. Porque aqui para mim não está aparecendo a minha imagem. Por que será? Vamos ver se eu consigo voltar. O pessoal diz que está me vendo. Então vamos continuar, né? Se vocês estão me vendo, vamos tocar em frente, então. Que bom, vamos lá. Tia Rô, Jana Costa, Tânia Gama, boa noite. Dani Moreira, minha prima, boa noite. Quem mais falei? Manu, boa noite. Paim, Rosana, Tia Rô, falei. Lilian, Tia Lu, Guara, Deis. Perdão aqui, pessoal. Vamos desligar. Olha. E agora? O bicho não desliga. Desligar o trem aqui. Peraí. Pronto. Gente, não desliga o negócio. Ah, consegui, aleluia. Desculpem aí. Eu hoje, pessoal, tive um problema com o meu telefone. E tô com um telefone que não é meu, emprestado. Então, mano, vocês apanham aí também da tecnologia aí, das coisas? Eu apanho um pouco ainda também. Consegui agora desligar o trem novo aqui que eu tô. Nem é novo, é velho, emprestado. Gente, falta 5 minutinhos aí pra gente começar. Deixa eu ver se tem mais algum oizinho aqui pra gente dar. Aquela lembrancinha de sempre. Oh, boa noite, Alessandro, meu amigo. Instrumento do meu aprendizado. Você é, meu amigo, instrumento do meu aprendizado. Ai, esses meus amigos, viu? Como é bom tê-los. Zuani, boa noite, minha amiga Rita Avelina, boa noite. Boa noite, professor Breno. Um beijão pra Gi, que tá aí com você também. É isso aí. O pessoal tá aqui com certeza, né? Que apanha aí com a tecnologia. Gente do céu. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui no celular para ver se eu consigo ver mais recadinhos. Ó,
Lembrando aí de pegar a nossa aguinha. Eu já vi que a Rosana, que é tia Rô, já falou que já tá com tudo a postos, né? Com o livro, com a Bíblia. O livrinho meu também já tá aqui a postos, ó, abertinho na página, ó, Caminho, Verdade e Vida. A gente vai estudar hoje a lição 41. Eita, que coisa boa, né, gente? Essa lição, olha, eu não sei de cor todas as outras lições desse livro, mas eu me arrisco a dizer que a lição mais importante desse livro e de todos os livros e da doutrina espírita e das lições de Jesus é a lição que nós vamos falar aqui hoje, viu? Que é essa lei áurea. O que é a lei áurea? E aí, gente, quem que se arrisca? O que é a lei áurea? É a lei aí, na minha opinião, a mais importante. Porque se a gente conseguisse cumprir essa lei áurea, né? Automaticamente a gente cumpriria as outras leis também, né? Faltam 3 minutinhos. Ai, que linda, dona Tetê. Você que é uma flor, dona Tetê, linda. Regina, boa noite. A Lu falou que tem um pessoal de Jundiaí vendo, muito bom. Sueli Moura, boa noite. Patrícia Siqueira tá sempre aqui com a gente também. Boa noite. Que legal, que gostoso. É isso aí, gente. Como é bom estar aqui com vocês. Tá clarinho aqui hoje, né? A gente... Agora eu tô conseguindo me ver. Achei um jeitinho aqui. Arrumar os cabelos. Tá mais clarinho aqui, né? Consegui colocar uma luz aqui que ajuda na claridade. Muito bom, muito bom. Todo mundo já pegou a aguinha aí? Já pegou o livrinho? Falta 2 minutinhos para a gente começar esse estudo, que eu aí me arrisquei a dizer que é o estudo mais importante de todos. Muito bem, consegui, eu estava aqui tentando pôr no celular para falar oi para vocês. Muito bom. Ó, no celular eu consegui ver mais pessoas. Aqui, ó, Rosângela Paim falando que tem uma turma de Itanhaém também, que gostoso. Itanhaém tá frio igual tá aqui em São Paulo. Aqui, eu tô em Embu das Artes, aqui tá um frio. Ó, hoje eu botei até a jaqueta. Tá frio demais. Vê quem mais? Marilene, boa noite, Mari. Que gostoso. Elza também tá sempre aqui com a gente, boa noite. É muito bom encontrar com vocês aqui nesses comentáriozinhos aqui, né? A gente se aproxima um pouco, muito bom encontrar com vocês todos aqui. Vamos estudar esta lição de hoje, a regra áurea. O que será que é isso aí, a regra áurea? O que será que é? Arrisco a dizer que é a lição mais importante de todas. Se nós conseguirmos cumprir essa regra áurea, as outras coisas vêm naturalmente, acontecem naturalmente. Mandem aí, se vocês, durante a explicação, se vocês concordam comigo de que a lei áurea é a lei mais importante de todas. É a principal. É a que Jesus tentou ensinar com todo o afinco, né, dele. Muito bom. Deu horário de 20 horas e 30 minutos. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial para darmos início a esse estudo que eu estou super ansiosa. Então, vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, mudando o nosso pensamento. Se a gente estava triste, se a gente teve um dia difícil, nós vamos esquecer. Nós vamos entrar agora numa sintonia de amor, de alegria. Vamos entrar numa sintonia de esperança. Vamos entrar numa sintonia de harmonia. E assim já começamos a sentir o nosso corpo vibrar, já conseguimos já entrar nessa vibração de alto astral. É assim que Deus quer nos encontrar. Então vamos elevando o pensamento a nosso Deus amado e vamos agradecendo a Ele
por esse planeta azul, planeta Terra, que a gente chama de casa, que é o nosso lar. Vamos agradecendo para Ele pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos encarnados, aproveitando e aprendendo todas as nossas lições. Agradecendo a Deus pelas condições que Ele nos dá para conseguirmos, aprender essas lições. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pela lua, pelo sol, pelo vento, pelo ar, pela água, pela natureza, pelo alimento que essa terra nos provém. Muito obrigada. Vamos também, nesse momento, imaginar que estamos dando um abraço em Jesus. Vamos deitar a nossa cabeça no ombro do nosso Mestre Jesus e vamos agradecer a Ele por ter nos deixado o seu Evangelho, por ter, com todo o seu amor, deixado esses ensinamentos, para que possamos sim caminhar para sermos melhores, para termos um planeta melhor. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Mestre, por ainda estar à frente, conduzindo o planeta Terra. Obrigada, Mestre Jesus, por nunca desistir de nós, por sempre acreditar que possamos sim ser melhores a cada dia. Obrigada, Mestre. Vamos nesse momento também agradecendo ao plano maior, aos amigos da espiritualidade, que sob o comando do Mestre Jesus, cuida de nós, nos auxiliam, os nossos mentores, os mentores de todos os trabalhos do bem. Vamos agradecer também por eles estarem confiando em nós, por eles estarem junto conosco a todos os momentos, por eles nos trazerem alívio das nossas dores, por eles muitas vezes responderem às nossas dúvidas, por nos fortalecerem para que não desanimamos nem um minutinho. Então vamos agradecer o nosso mentor nesse momento. Obrigado, meu mentor ou minha mentora. Vamos também nesse momento pedir que toda a equipe espiritual que está nos amparando nesse trabalho, que tem visitado as nossas casas, que eles estejam conosco nesse momento, nos auxiliando em mais esse aprendizado. Que assim seja. Ai, como é bom! É tão bom sintonizar com um plano maior, né? Às vezes a gente teve um dia difícil. Aí quando a gente fecha os olhos e sente a presença amiga, né? A gente se anima, a gente vê a possibilidade de termos aí um pouquinho uma melhorazinha, né? Nós vemos a possibilidade aí de termos esperança, perseverança. É muito bom. Então hoje a nossa lição é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Quem anotou e deixou no Evangelho para nós podermos estudar foi Mateus, no capítulo 22, versículo 39. Eu disse que era a lição mais importante de todas e a mais difícil também, né? Pelo menos eu acho assim. Porque, primeiro, quando eu iniciei na doutrina espírita, eu aprendi que o nosso próximo mais próximo é a gente mesmo. E aí você fala, então é fácil eu me amar. Não é, né? Não é, porque muitas vezes a gente se deixa um pouco de lado, né? E não tá certo. Então, a primeira lição que eu tenho é me amar, porque eu sou o meu próximo mais próximo. Eu chego neste mundo aqui sozinho, amparado, obviamente, né, pelos nossos pais ou por alguém, e parto desse mundo aqui também sozinho. E sou amparado lá do outro lado, de acordo com aquilo, de acordo com as minhas obras. Então, meu próximo mais próximo sempre sou eu mesmo. Então, temos que aprender a nos amar e a nos respeitar. E, ao mesmo tempo,
também amar o nosso próximo. Quando ele fala o nosso próximo, não é só o nosso próximo, nosso familiar, é todos os seres, todos, todo mundo é nosso próximo. Ai, todo mundo é nosso próximo. Todo mundo. Ai, até aquela pessoa que eu não gosto. Até aquela pessoa que eu não gosto. Ai, até aquelas pessoas que estão nas cadeias que cometeram que também é seu próximo. Falei que era difícil, mas é verdade. Porque Jesus nos ensinou assim, que somos filhos do mesmo Pai, que somos todos irmãos. Então, todos somos próximos um dos outros. Todo ser humano, todo ser encarnado ou desencarnado é sim o nosso próximo. Caramba, hein? Aí ficou um pouquinho mais difícil, né, gente? Mas, como não dá só pra gente pensar isso e já falar, ah, tá bom, consigo, já tô amando todo mundo, vamos começar por aquilo que é possível, né? Então, primeiro, eu me amar e eu amar aqueles que estão próximo de mim, aqueles que eu consigo dar a mão, aqueles que eu consigo estar perto. Depois a gente vai partir, ai, eu já estou bem, já estou conseguindo, já estou melhor, né? E aí depois eu vou partir para amar esses próximos que estão aí perto de mim. E aí amar esse próximo que está perto de mim tem uma complexidade aí, que é perdoar, aceitar, aprender a ouvir, entender que cada um tem o seu momento. Isso tudo é amar, né? Vamos começar a ver o que o Emmanuel falou disso, que é muito legal? Vamos lá, vamos começar a leitura. Então, ele começa assim. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Então, o que ele está falando aqui, né? Que antes de Jesus vir, já tinha umas pessoinhas aí que a gente conhece falando dessa regrinha aí, né? A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente até dos povos que antes de conhecer Jesus, eles já tinham até por uma inspiração aí do plano maior de Deus, né? Que Deus ele não está com a gente só a partir do momento que Jesus chega na Terra. Muito pelo contrário, Deus já está desde a criação do mundo, né? Afinal, foi ele que criou tudo, né? Foi Deus, essa força. Ele criou o planeta Terra. Imagina a complexidade que não foi criar o planeta Terra. Ele criou nós, espíritos. Ele criou tudo que a gente conhece, certo? Então, ele já, antes de Cristo, ele já através de alguns espíritos, de alguns seres que já tinham alguma evolução, eles já vieram trazer esta lição. Só que o que ele fala aqui, né? Que eles até conseguiam transmitir essa lição, mas eles não conseguiam exemplificar, né, gente? Então, eu vim aqui falar para vocês que tem que amar o próximo, que o próximo mais próximo sou eu mesma, que o próximo mais próximo quer dizer, que os próximos são todos aqueles, até aqueles que eu não amo. É fácil falar isso, mas sentir isso, viver isso, é o que a gente vai começar a buscar, ou que a gente já começou a buscar, né? Então, isso que é o difícil, né? Aí ele traz aqui um pouquinho de história, né? Diziam os gregos, não façais ao próximo que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazer como quereis, que se vos faça.
Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, esses povos já antigos, antes até da vinda de Jesus, eles já tinham essa noção, né? Que havia já essa necessidade de um cuidar do outro, de um amar o outro, né? Que se a gente não saísse, se a humanidade não começasse a entender isso, não ia ter humanidade, né? Porque um ia nascer, o outro ia matar e ia estar sempre naquela guerra. Então, já se sentia essa necessidade de amar, de melhorar, né, gente? Pelo amor é tudo. Pelo amor a gente consegue tudo. Tem uma musiquinha que ele fala: é só o amor que conhece o que é verdade. É verdade, né? Só o amor consegue saber o que é verdade. Só quando a gente ama, a gente consegue enfrentar as dificuldades da vida, não é verdade? Quando a gente tem uma pessoa que a gente ama muito e ela pisa na bola, a gente tem mais facilidade de entender. A gente busca ver o lado dela. Agora, quando a gente não gosta muito da pessoinha, né? A gente já dá logo uma marretada. Então, quando a gente aprende a amar, é que a gente está no caminho certo. Falta um tiquinho ainda, né? Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Então é aqui que ele continua falando, né, do trechinho anterior. Então já vieram os povos, eles já receberam de alguma forma essa lição. Então ele fala que essa lição veio através dos profetas, essa lição veio através de filósofos, e aí dava para a gente falar um monte de nome aqui, né? Mas o que acontece? No meio do caminho eles foram se perdendo em relação a essa informação. E o que ele está dizendo aqui? Que os seus testemunhos fragmentários, quer dizer que só falaram mais do que praticaram, falaram mais do que exemplificaram, né? Por exemplo, aqui falando um pouquinho da nossa doutrina espírita, regra áurea da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. E para a gente ser caridoso, a gente tem que aprender a amar o próximo. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho na casa espírita, a gente começa já a se embater com esse tipo de coisa. Eu não vou escolher quem eu vou ajudar cada um que for ali buscar. Não interessa se ele está certo, se ele está errado, ele está ali buscando ajuda e eu estou ali para ajudar. Então, por isso, o trabalho voluntário, muita gente fala assim para mim, né? Eu rezo em casa, não preciso ir em lugar nenhum não, porque em casa está suficiente. E eu sou meio brigona nesse aspecto, porque esse eu rezo em casa te limita muito ali, né? Tudo bem que agora, né, gente? A gente tem que ficar em casa mesmo. Não estou incentivando ninguém a sair de casa agora, não. Mas a gente fica muito limitado em relação a esse amor. Quando a gente fica só ali naquela rotina, né? Trabalho, casa. Então, eu sou uma pessoa que incentivo muito o trabalho voluntário. Eu acho que precisa
fazer o trabalho voluntário. Porque é no trabalho voluntário que você tem mais uma chance, além da que você já tem na sua família, né? Que eu disse, você tem mais uma chance de aprender a amar ao outro, de praticar essa regra áurea. Fica essa dica aí, hein, gente? Quando as casas espíritas voltarem a funcionar, a nossa está sempre de braços abertos aí para receber voluntários. É muito bom, viu? Trabalho voluntário é muito bom. E é no trabalho voluntário que a gente começa a praticar essa lei áurea aí de amar ao próximo. Como mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. O que está dizendo? Jesus não, hoje eu sou bom, amanhã eu não sou. Jesus era bom o tempo todo. Jesus fazia as coisas certas o tempo todo, né? Então a gente não tem, comparados a nós, Jesus não tem erro nenhum, zero. Ele não errou, ele não, nenhum momento ele vacilou, né? Vamos dizer assim. Então por isso que ele fala aqui que ele ensinou e exemplificou. Não com virtudes parciais, não só de vez em quando, mas em plenitude, o tempo todo, 100%, com abnegação e amor. A claridade das praças públicas, para quem quisesse ouvir, Jesus subia na época lá, no tempo que Jesus esteve na terra, tinha montanha, no lugar que ele estava cheio de montanha, subia na montanha e falava no meio da rua, falava na porta da sinagoga. Então, por quê? Porque ele estava com razão, né? Ele tinha esse amor pelo próximo dele, que somos nós. Ele tem esse amor. Eu falei, tinha errado, ele tem. Jesus tem esse amor, Jesus ainda está no comando aqui do planeta Terra. Aí ele fala assim, que se revelando aos olhos da humanidade inteira. Porque, gente, eu sempre falo isso nas palestras, e todo mundo fala, e tudo nas exposições, essa questão do exemplo, né? Não adianta só você falar, você tem que exemplificar, porque aí aquilo se torna verdade verdadeira, né? Quando você não exemplifica, quando você não demonstra, você não vive aquilo que você está falando, fica muito feio, né? Fica muito esquisito, vamos dizer assim, né? Então a gente não pode, a gente tem que ir sempre por esse caminho do exemplo. Vou falar de uma pessoinha aqui que todo mundo ama de paixão, e salvo engano, hoje acho que é aniversário de desencarne, né? Do nosso amado Chico. O Chico foi um homem que esteve aqui no planeta Terra, conosco, aqui pertinho de nós, no Brasil, que ele exemplificou a mediunidade. O Chico Xavier é o exemplo de médium. Ele seguiu ao pé da letra. Então, também é um exemplo que a gente, como médium, né? Que todos somos médiums, obviamente que em graus diferentes, né? Mas é um exemplo que a gente deve seguir. Então, o Chico, ele trouxe o amor ao próximo, porque o Chico não escolhia quem ele ia atender. Ele trouxe o exemplo da mediunidade, que ele era muito regrado, e ele praticou muito o amor ao próximo. Então, a gente tem, claro, como exemplo magnânimo, sem defeitos, Jesus, mas tivemos outros homens e mulheres muito abnegados que também vieram demonstrar como é praticar esse amor ao próximo. Tem muitos, né? Mas eu vou deixar aqui o Chico, só para a gente trazer para um pouco mais perto da nossa realidade, porque às vezes, né, não que a gente não acredite, que a gente não tenha fé, que a gente não tenha certeza que Jesus cuida de nós, mas às vezes parece um pouco distante. Então, quando a gente olha, quando a gente pensa no impossível, lá na época de Jesus, eu nem me lembro quando foi isso, está tão longe, então traz para mais pertinho. Olha, somos da época de Chico. Olha o tanto de coisa que esse homem exemplificou. E aí sim, a mediunidade e o espiritismo ganha força, né? Porque tem uma pessoa que mostra que é possível. Não é legal isso, gente? E nós, como é que estamos?
Estamos mostrando aí que é possível? Estamos acreditando no possível ou no impossível? Vamos começar a partir de hoje a olhar para o nosso irmão com mais carinho? Vamos começar a lembrar todo dia um pouquinho dessa regra áurea, que é amar ao próximo. Vamos lembrar quem são os nossos próximos. O próximo mais próximo, eu mesmo. Preciso me amar, preciso me cuidar. E os outros próximos são limitados? Não, os outros próximos são todos aqueles meus irmãos, até aqueles que eu não conheço. Tá bom? Deu horário, acabou a lição. Eu tinha mais, nossa, olha, eu poderia falar disso mais um tempão. Eu tô aqui falando com vocês, tem um trechinho do livro Sob as Cinzas no Tempo. Acho que dá tempo de eu falar dele aqui rapidinho, sobre essa questão do amor ao próximo. Eu vou pegar meu livrinho. Peraí, vou sumir só um pouquinho, mas eu já volto, hein? Não sai daí, não. Peraí, só um minutinho. Para completar essa lição aqui, eu vou falar um trechinho bem pequenininho desse livro aqui, ó. Chama Sob as Cinzas do Tempo. Ele tem até em PDF na internet, viu? Para quem fala, não consigo comprar, só coloca aqui, ó, Sob as Cinzas do Tempo. Nesse trechinho aqui do livro, a dona Modesta, ela fala assim, ó. Deus não violenta consciência alguma. A gente deve ter medo de viver tanto tempo assim na ilusão. Quantas oportunidades são desperdiçadas? Somos todos filhos de Deus. Não sei por que nos opomos uns aos outros com tanta violência. Será que queremos o reino do céu apenas para nós? Não o queremos compartilhar com mais ninguém? Será que é pela primazia do amor de Deus que enlouquecemos? Por que eu li esse trechinho? Olha só que reflexão de amor ao próximo, né? Porque eu quero o amor de Deus só para mim? Eu quero ir lá para o plano espiritual sozinho? Quero tudo de bom só para mim? Se a gente parar para pensar e falar, não, que graça tem, né? Eu ter tudo só para mim, não poder dividir com ninguém. Então a gente tem que aprender a dividir esse amor. A gente tem que aprender a amar todo mundo, para a gente não ir sozinho. E é tão ruim ir sozinho que Deus podia já nem ligar para a gente, porque... Perdão, Jesus podia já nem ligar para a gente, porque Jesus já é um espírito que já alcançou aí, né? O grau maior da evolução. Mas que graça tem, ele tá lá sozinho. Então ele tá vindo aqui, então é por amor. É o amor que é a graça. Então achei muito linda essa reflexão da dona Modesta nesse livro Sobre as Cinzas do Tempo, que ela fala assim, será que queremos ir para o céu sozinhos, né? Então quando a gente pensar que a gente não tá conseguindo, ou que a gente não está conseguindo, não, que a gente não deve amar ao próximo tão intensamente, vamos lembrar disso. Será que eu quero ir sozinho? Né? Será que eu não quero a companhia de quem eu amo? Será que eu quero amar uma pessoa só? Será que eu não posso amar mais pessoas? Fica aí a reflexão dessa lição. Muito bom, eu amei e arrisco a dizer que a lição mais importante de todas é essa daí. Veremos outras muito importantes, muito lindas, mas essa é especial. E assim, terminando esse estudo, vamos agora fazer as nossas vibrações, o nosso tratamento espiritual aí à distância e a fluidificação da nossa aguinha, né, gente? Quem não pegou, corre lá rapidinho, pega a água, porque a água é um veículo muito importante que o plano espiritual utiliza para poder nos auxiliar aí nas nossas dores, nas nossas necessidades. Então é muito importante a gente ter essa aguinha e tomar, né?
Pode só fluidificar a água e não tomar. Tem que tomar, viu, gente? Pode depois colocar essa água fluidificada num jarro maior, aí multiplicar a água fluidificada, tá bom? Se tiver alguém em casa aí que tá doente, separa a aguinha dessa pessoa, né? Que aí o plano espiritual coloca um remedinho específico lá para quem está necessitando, tá bom? Agora, se estão todos na casa assim bem, né? Ninguém com nenhuma enfermidade, pode compartilhar da mesma água, tá bom? Vamos lá, todos preparados? Vamos, quem se sentir à vontade, fechar os olhos e vamos respirando profundamente. Como se a gente estivesse colocando essas vibrações que já começamos a emanar aqui para dentro. Vamos respirando, vamos nos acalmando. E vamos doar em formas de vibração. Então vamos imaginar que está saindo do nosso coração muitos corações coloridos, com vibrações de saúde, de amor, de fé, de fortalecimento. Que essas vibrações envolvam todo o planeta Terra, a fauna, a flora, todos os seres que nele habitam, encarnados, desencarnados, em especial aqueles nossos irmãos que estão encarcerados em celas físicas ou espirituais. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que também estão em cárcere nas suas próprias casas, os idosos, as crianças, os enfermos. Vamos vibrar por todos os hospitais. Vamos vibrar cura. Vamos vibrar por todas as pessoas que nesse momento estão se despedindo dos seus familiares. Vamos vibrar muito amor por elas. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pelos trabalhadores do bem. Vamos vibrar por todos os trabalhadores da área da saúde que têm lutado. Vamos vibrar por todos os cientistas que estão trabalhando assiduamente para descobrirem uma vacina. Vamos vibrar por aquele irmão que ainda estamos no processo de perdão. Vamos vibrar por aquele nosso familiar que está com alguma enfermidade. Vamos vibrar saúde por ele. Vamos vibrar pelos nossos familiares. Vamos vibrar pelas casas de oração, pelos trabalhadores do bem. Vamos vibrar pela nossa casa, pela nossa residência, que tem sido a nossa escola, que tem sido o nosso local de trabalho, que tem sido o nosso templo de oração, que tem sido o nosso abrigo. Vamos vibrar pelo nosso lar. Vamos deixar uma vibração em aberto, com muito amor, vibração de saúde, de fortalecimento, para que o plano espiritual leve aonde for mais necessário e a gente não tenha citado no momento. E assim, envolvidos nessa vibração, vamos pedindo que a equipe espiritual coloque na água do enfermo o remédio que ele esteja necessitando. Coloque nas nossas águas fluidos de revitalização, de calma, de tranquilizante. Coloquem fluidos de refazimento, de fortalecimento na nossa água. Vamos pedindo também que a equipe espiritual cuide de nós nesse momento, aliviando as nossas dores, abrandando as nossas angústias. Vamos pedindo que Ele nos envolva em muito amor, equilibre os nossos centros de força, nos dê força,
renove a nossa saúde, renove nossa paciência, renove tudo aquilo que estejamos necessitando no momento. E assim, após o tratamento, vamos fazer uma oração agradecendo ao plano espiritual pelo tratamento recebido, pelos fluidos colocados na nossa água. Vamos agradecendo pela oportunidade desse estudo, pela oportunidade de estarmos juntos, longe, mas juntos aqui através da internet. Vamos agradecendo por tudo que aprendemos, por tudo que temos conquistado nesses momentos que estamos junto dos nossos. Vamos agradecendo. Vamos pedindo que essa equipe continue junto de nós e continue permitindo esses encontros, esses estudos, e que assim possamos, a cada dia, conquistarmos um pouquinho mais, nos melhorarmos um pouquinho mais. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e a equipe espiritual da Casa do Caminho, liderada pelo Dr. José Maurício. Que assim seja. Ai, como é bom fazer uma prece, né, gente? Muito bom. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui os recadinhos. Vamos ver. Vamos ver os recadinhos aqui. Começar aqui debaixo. Obrigada você, prima, por ter ficado aí conosco até agora. Marlene, obrigada. Silvana Damasceno, obrigada por estar sempre aqui com a gente também. Vamos ver quem mais. Rosana também acha, né, Tia Rô, que é a lição aí mais importante. Leonice, Patrícia Siqueira, a Rose Tia Rô, a Sueli Moura. Sueli Moura também, viu? Saudade também de você. Cássio Ronaldo, seu Cássio, obrigado aí pela audiência, por estar junto com a gente, viu? Não só aqui na live, né, que o seu Cássio dá uma mão pra gente boa lá. Elza, vamos ver quem mais. Vamos ver a Silvana, né? É isso aí, Silvana. Como dizem alguns, esses nossos próximos podem ser o próprio Jesus, com certeza, né? Jesus nos vem de muitas formas, né? Muitas vezes através daquele irmão que está necessitando, né? Jesus está ali junto conosco. É isso aí, Silvana, certinho, muito bom. É tão gostoso interagir aqui com vocês. Jana Costa, Léo. Vamos ver mais. Ivonete, acho que eu não tinha dado. Estherzinha, boa noite. Adriana, fui voluntária na Casa do Caminho e amei a cada segundo. Oh, coisa boa, Adriana. Tá convidada sempre. É muito bom voluntariado. Também te amo, viu, Su? A Léo, praticar o amor é bom pro coração, é ótimo. Como faz bem, como é bom. A gente nem vê a hora passar, né? Vamos ver quem mais. Adriana Almeida. É isso aí. Vamos ver se eu consigo ver mais algum recadinho. Porque eles vão subindo aqui. Vamos ver se eu consigo ver todos. Vamos ver se eu consigo ver aqui no celular, pessoal. Vamos ver. Porque eles vão sumindo aqui os recadinhos. Depois que acaba as lives, eu entro aqui e vou olhando todos os recadinhos de vocês, viu? Eu sempre olho. Vamos ver aqui se eu consigo pelo celular subir os recadinhos. Vamos ver se tem mais algum para a gente encerrar. Enquanto eu olho aqui, pessoal, queria agradecer vocês da ajuda. A nossa rifa só faltam 20, acho que 23 números ou 24, uma coisa assim, já está acabando. Então, quem não comprou a rifa ainda, tá em tempo, logo acaba os números, e assim que acabar os números, a gente está programado para fazer o sorteio dia 1 de agosto. Como lá a rifa é online, se acabar antes, eu vou ver a possibilidade também da gente sortear antes, tá? Se vender todos os números antes do dia 1 de agosto. É muito lindo o quadro do seu Osmar, hein? Todo mundo torcendo para ganhar, tem pouquinhos números. É isso aí. Vamos ver se eu consigo ver mais. Vamos ver aqui quem mais.
Tia Lu, é isso aí, né? Obrigado, meu amor. Vamos ver quem mais. Falou que tá excelente. Júnia falou que as vibrações foram tão boas que as crianças dormiram. Oh, glória a Deus. Quem tem bichinho em casa também, né? Às vezes os cachorros, os gatinhos estão alvoroçados, começa o estudo do evangelho, os bichinhos já se aninham, né? A tia Lu conta que a gatinha dela fica esperando a água fluidificada. Olha que coisa boa. Tânia Gama, recebi, você tem razão na grandiosidade dessa lição, né, minha amiga? É isso mesmo, temos que aprender. Liege também mandou um oizinho aqui, coisa boa, vamos ver quem mais que eu consigo ver. Oi, Gustavo, amigo, não falei oi pra você hoje. Oi, o Alessandro disse que estava pescando, Alessandro. Olha, menino. Vamos ver se dá mais. Gente, agora eu não consigo mais ver os recadinhos. Eles sumiram aqui. Então, se eu não comentei o recadinho de alguém, depois eu entro lá aí nos recadinhos e comento, tá bom? Que eu olho todos. Assim que acaba a live ou no outro dia, eu olho o recadinho de todo mundo. Então, para finalizar, muito obrigado quem tem ajudado com a rifa. O nosso bazar está aberto lá das 10h30 às 15 horas, todos os dias de segunda a sábado. Procurem agendar os horários para não chegar lá e ter muita gente ter que esperar, né? Então, quem quiser fazer o agendamento do horário, pode ser aqui pelo Face ou pode procurar a Deis. A gente também tem um grupo de WhatsApp que é só lá do bazar, das coisas que estão acontecendo lá no bazar. Quem quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, é só mandar o número aqui para a gente pelo direct do Face aqui da casa, que a gente adiciona lá no grupo. Nosso grupo chama Pechinchão, porque os nossos precinhos são a pechincha mesmo. Muita gratidão para todo mundo que tem ajudado, graças à ajuda de todos vocês, doação de alimento, a gente tem conseguido assistir a 17 famílias, graças a doações de vocês de objetos, roupa e sapato, a gente tem conseguido tocar o nosso brechó, graças a Deus, a gente tem conseguido também assistir com roupa, sapato, tudo, as pessoas que não têm condições de pagar. Lá na nossa casa também tem alguma coisa de livro usado que a gente colocou essa semana no bazar para vender. O que mais que tem de novidade? Por enquanto é isso. E muita gratidão de vocês terem ficado comigo aqui até o final. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Domingo eu estou de volta, mas quinta-feira temos o professor Breno. Né? É muito boa a live dele, eu não perco, recomendo que vocês também não percam, que a próxima live é maravilhosa. Eu tenho certeza que o professor vai arrasar, que vai ser muito bom para a gente. E também, durante as lives, a gente faz nosso tratamento espiritual. Então, na quinta-feira eu encontro com vocês aí no chatzinho, que eu também acompanho a palestra aí pelo chatzinho, e domingo estarei aqui novamente com mais uma lição, com mais um bate-papo gostoso aqui. Amanhã ou hoje, se der tempo, eu entro aí nos recadinhos que vocês estão deixando aí para dar um oizinho com vocês, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, que Jesus abençoe a todos e até a próxima live. Ai, gente, toda vez eu esqueço isso. Já ia dando tchau. Eu preparo sempre o último slide e não mostro. Oh, poxa vida! Hoje eu lembrei em cima da hora. Esse recadinho aí, ó. Cada um na sua casa e a paz na casa de todos. É isso que a gente deseja para finalizar a nossa palestra. Viu? Um beijo no coração.